estejas em paz, mesmo que naquela paz inquieta que visita todos nós e que serve para nos reconduzir à nossa própria essência. Eu sou Everaldo Oldoni, sou terapeuta transpessoal e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a ansiedade. Vamos falar sobre a ansiedade não baseada em nenhum discurso teórico específico, me parece que fica muito fragmentado. Vamos falar da ansiedade num aspecto mais amplo, num olhar que contempla o homem como integral. Integral no físico, no mental, no emocional e no espiritual. Este é o olhar da transpessoalidade, que contempla o homem integral. E também neste olhar transpessoal e integral, nós podemos falar do holístico, né? Do holos, do todo, aquele que olha para o humano que somos, quando contempla a sua ecologia pessoal. E esta ecologia pessoal que cuida do ser individual, cuida também de uma ecologia relacional, social, que são as nossas relações, o que transborda para o outro e o que transborda e também se conecta a uma ecologia universal, ao todo, o holos como todo. Vamos fazer uma abordagem neste aspecto, no homem integral. E vamos olhar e tentar buscar o porquê o homem anda tão ansioso. Hoje a gente fala muito em ansiedade. A gente ouve as pessoas dizerem: hoje a minha ansiedade está exacerbada. Nós, no dia a dia, quantas vezes dizemos: hoje a minha ansiedade está me matando. A ansiedade ficou famosa, parece que é um artigo de luxo, é algo muito presente e muito atual. Mas o que é essa ansiedade? Pelo olhar mais profundo, eu quero abordá-lo de uma forma como a ansiedade existencial e a ansiedade neurótica. O que seria essa ansiedade existencial? Essa ansiedade existencial é essa angústia que nós temos, que é autêntica do ser, em crescer, em buscar, em sonhar, em se realizar, em expandir a sua consciência, em se tornar um ser humano maior, melhor, baseado no seu código de valores, ampliar esse código de valores. Essa ansiedade existencial, ela é latente em todos nós, ela é positiva, porque ela nos movimenta, é ela que faz com que a gente pule da cama de manhã para correr atrás das questões do mundo, e que bom seria se ela também nos mobilizasse para correr atrás não só das questões do mundo, mas das questões nossas, das nossas questões existenciais, das nossas questões emocionais, mentais e espirituais. Então essa ansiedade existencial como uma angústia autêntica e positiva que nos movimenta. E a ansiedade neurótica é aquela que faz com que a gente perca a cabeça, que a gente adoeça o nosso corpo, somatize, aquela ansiedade que nos leva para um patamar sombrio de medo. E aí é onde reside o medo, não reside o amor, porque a antítese do amor é o medo. E aí tudo fica sombrio, tudo fica escuro, eu não tenho motivação, eu não tenho mais esperança, eu não transbordo mais em nenhum aspecto. Essa ansiedade neurótica que nos desumaniza, que nos torna máquinas, escravo de técnicas, é uma ansiedade que impede o amor de fluir. E aonde o amor não flui, a felicidade fica mais difícil de florescer. Nós, seres completos, integrais, nós existimos como seres que pulsam, que respiram, que se movimentam, que sentem, que pensam, que sonham, que buscam. É um conjunto de elementos que nos compõem, que se combinam e se configuram na nossa subjetividade, que nos torna únicos, que nos torna singulares. Porém, nós hoje estamos
tão conectados com as exterioridades e esquecemos dos outros aspectos, que a ansiedade, quando ela aparece, ela é um sinal de alerta. Ela pode ser uma baliza que nos conduza para outras questões existenciais em nós, para outras questões que estão conflitando, outras questões que precisam ser olhadas. Essa ansiedade externa que se somatiza é só um reflexo da nossa ansiedade interna, da nossa desconexão com todos os nossos aspectos. Ela provém da nossa ansiedade interna, desta falta de conexão. Por que então estamos ansiosos se hoje nós evoluímos em tantos sentidos, a ciência evolui cada vez mais, nós estamos conectados com o mundo todo, nós temos tantas informações? Por que estamos ansiosos? Parece que a nossa psique, o conjunto todo, a nossa alma, não acompanha toda esta evolução. O mundo está correndo muito depressa, há um excesso de informações, excesso de metas a cumprir, de sonhos a realizar, de desejos para saciar. E a nossa psique parece não acompanhar essa evolução e de repente nos vemos fragmentados, cansados, exauridos, despedaçados para dar conta de tudo que o mundo nos pede, nos incita e vai nos persuadindo a consumirmos cada vez mais. E neste círculo de consumo exagerado, de realizar, de satisfazer todos os desejos, nós acabamos gerando muitos vícios, muitas manias. Há uma busca desenfreada pelos prazeres, e esses prazeres nunca se satisfazem, cada vez a dose pedida é maior, e essa busca por tudo isso é justamente para eliminar essa ansiedade. E isso acaba gerando mais ansiedade, porque eu estou focado apenas nas questões do mundo, nas exterioridades, nas questões do ter. E às vezes, muitas vezes, nós esquecemos do ser. A nossa cultura de mundo diz para termos o melhor carro, o último modelo de celular, para estarmos sempre na moda, estarmos conectados com tudo, para sermos os melhores na empresa, para sermos os melhores estudantes, enfim, para sermos magros, elegantes, para termos posturas que se enquadrem no mundo. Porém, nós não estamos no mundo apenas com o nosso aspecto material e com as nossas exterioridades, nossas conquistas materiais. Nós estamos no mundo com as nossas emoções, com o nosso espírito, com a nossa mente, com o nosso conjunto todo. E aí, quando eu me vejo buscando a minha felicidade apenas nas exterioridades e nas questões do mundo, eu acabo entrando numa busca incessante de realização de prazeres, de conquistas, mas parece que há sempre um vazio, parece que há sempre algo a buscar ainda mais para preencher, e isto acaba gerando mais ansiedade. Nós criamos uma série de expectativas, estamos sempre à espera, a ansiedade nos leva lá para o futuro, para aquilo que a gente não sabe nem se vai chegar, e a gente acha que tem o controle de tudo, nós queremos controlar tudo, queremos organizar tudo, queremos experimentar tudo, e isso nos esvazia. Nos esvazia porque perdemos a conexão com algumas coisas que são nossas e que não se conectam, ou aquilo que o mundo nos diz para fazer,
às vezes não está em conformidade com a minha estrutura de pensamento, com os meus valores, mas para que eu possa ser o melhor, ser bom, no sentido de ser grande em alguns aspectos do mundo, eu violo muitos aspectos. Eu não tiro o tempo para cuidar da minha integralidade. Se eu estou conectado somente com as questões externas e com as suas exigências, por vezes eu acabo vivendo uma parte da minha existência apenas nas ilusões, nas aparências, seduzidos e nunca saciados. Projetamos expectativas enormes e às vezes não sabemos ajustá-las às nossas circunstâncias, nos violamos, nos machucamos. Em função de quê? Quando paramos e observamos uma dimensão espiritual no sentido de que somos muito mais do que as nossas posses, nossa materialidade, se bem que sim, estamos no mundo e precisamos estar no mundo, mas precisamos estar no mundo completos, nas relações, viver as relações, os processos de relações, sabendo que estamos sempre projetando e os outros estão projetando em nós, e nessas projeções podemos nos autoconhecer, podemos evoluir, praticar o perdão, praticar o amor. Há uma amplitude em nós esquecida na correria do dia a dia. O olhar do mundo nos pesa muito. Parece que temos que nos ajustar em tudo. Sim, temos as convenções sociais, temos os nossos direitos e temos as nossas obrigações, sim. Mas e que tempo estamos tirando para silenciar esse excesso de atividade e nos conectar com o nosso lugar de paz, para nos aproximar e poder ouvir a nossa intuição, para sentir o nosso próprio corpo, às vezes esquecido e carregado pelo mundo como uma máquina? Quantas frustrações que geram ainda mais angústias porque nos achamos muito poderosos, porque queremos o controle de tudo, e agora, neste exato momento em que vivemos uma circunstância nova, uma circunstância em que temos um risco físico da doença, em que este risco fez com que a gente fosse convidado a se afastar das pessoas, dos nossos relacionamentos sociais, e nos aproximar das pessoas, dos relacionamentos da nossa casa. E quantos estão sofrendo absurdamente porque não são conhecidos na sua própria casa, porque estão tendo que parar, refletir, analisar algumas questões, porque o excesso de atividade deu uma segurada, porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque nós não temos o controle disso. E isso está gerando ansiedade para muitas pessoas na circunstância atual que vivemos. Nós somos seres essencialmente da serenidade e da tranquilidade. Mas isso reside na nossa essência. A nossa essência é o nosso ser profundo, o nosso ser espiritual, o nosso ser que para em si, que reflete, que raciocina, que sente, que sonha, que busca, mas que faz de tudo isso que lhe habita uma direção que busca a completude na sua integralidade. O momento em que vivemos é um momento difícil, porém, se olharmos para ele com um olhar mais amplo, ele pode nos ensinar muitas coisas. Ele pode nos levar a um movimento de inversão, de interiorização, aonde vamos ver que não somos somente uma máquina que precisa produzir, mas nós somos também seres do sentir,
do amar, do se relacionar, do perdoar, do sair do seu ego, do seu mundo particular e se expandir no outro. Quando falei do paradigma holístico, do holos, do todo, estava falando das ecologias que esse paradigma propõe, que é uma ecologia pessoal, uma ecologia social e uma ecologia planetária. Quando eu cuido de mim na minha integralidade, as minhas relações melhoram. Então a minha ecologia pessoal bem cuidada transborda na sociedade, como também uma ecologia bem cuidada que reflete na ecologia planetária no todo. Se nós estamos vivendo momentos planetários difíceis, é só o reflexo de nós, seres humanos dotados de inteligência e razão, que neles residimos. Há muita dor neste momento, há muitas pessoas sofrendo com as perdas de pessoas próximas e amadas. Isso gera também muita ansiedade. A ansiedade de não saber quando tudo vai voltar ao normal. E o que é o normal? É nos largarmos no mundo como máquinas que vão armazenar recursos financeiros. Olhe a profundidade de um momento doloroso como este para o nosso ser integral, para o nosso ser que está neste plano para evoluir, para crescer e para reaprender a amar nas relações, primeiramente consigo próprio e depois transbordando com os outros no mundo. Olhar a ansiedade desta forma como um alerta para outros aspectos é um momento de aproveitar este sintoma. É claro que dependendo do quadro em que você se encontra, você deve procurar ajuda médica associada com a psicoterapia, com a terapia. Existem inúmeros caminhos, existem inúmeras possibilidades de você usar ferramentais para ir ao encontro de si mesmo e trabalhar nas causas da sua ansiedade. Se a ansiedade já aparece como sintoma, se ela já somatizou, ela está te dizendo que ela precisa ser cuidada, mas não só no aspecto da medicação, mas sim na associação da medicação e de todos esses outros aspectos. Eu sempre digo que tomar apenas a medicação é como você colocar um espinho no pé e ficar passando pomada. Dói, às vezes, você mexer no espinho, que são as causas da dor. Não é para nós ficarmos somente na dor, mas se o corpo já mostrou, se já somatizou, nós precisamos aproveitar este momento, mesmo que é um momento de angústia, de falta de discernimento. Nós precisamos aproveitar este momento para transmutar isso em autoconhecimento, em superação, a caminho da nossa própria evolução. Eu, como terapeuta transpessoal, hoje faço parte do corpo de terapeutas do Atma Coworking Terapêutico, e eu trago esta abordagem transpessoal e também filosófica através dos cuidados da filosofia clínica, onde a gente aborda o ser nessa integralidade e na sua singularidade. Alguém pode perguntar, mas existe uma lista de sintomas? Existe uma receita pronta para tratar da ansiedade? Se olharmos por alguns aspectos, por algumas abordagens, existem sim alguns sintomas que te classificam como nomenclaturas consideradas como patologias, como transtornos, enfim. Mas a abordagem que eu quis fazer hoje não é tratando você que está me ouvindo como alguém que é ansioso, mas alguém que está num período existencial de ansiedade e que pode e deve olhar para esse período como uma oportunidade de autoconhecimento e de crescimento, não deixando de se apoiar em todos os aspectos de ajuda disponíveis, sejam eles médicos, terapêuticos, de qualquer forma.
A minha abordagem oferece um olhar para essas questões, inicialmente tratando desses sintomas iniciais e depois, num aprofundamento, conhecendo a história do sujeito, a história daquele que procura ajuda, para aí descobrir as origens e os conflitos que estão gerando essa ansiedade. Não existe uma receita pronta. Para algumas pessoas pode ser o peso do olhar do mundo, para outros é a própria concepção que ela tem de si mesmo, para outros ainda pode ser o excesso de buscas ou o excesso de metas. São tantas as configurações, pode ser uma circunstância de trabalho, pode ser uma doença, pode ser a perda de alguém querido, pode ser tantas situações. Então, o olhar que eu dispenso para o processo terapêutico que eu ofereço é justamente um olhar de observar a história, o contexto deste ser, desta pessoa que procura ajuda, e juntos diagnosticarmos para ele quais são os motivos, as razões que geram essa ansiedade e o que pode ser feito para que ele transmute isso em autoconhecimento, em expansão e faça desse momento um momento de crescimento. A ansiedade tem diferentes origens e diferentes funções para cada pessoa. O meu desejo hoje foi refletir sobre a ansiedade no aspecto da existência, dessa integralidade, olhar para esses outros aspectos e te dizer que se a ansiedade está te paralisando, aproveite este momento, reúna todas as tuas forças, peça a ajuda que for necessária e vá além desta angústia que está te movimentando, desta inquietude que está te paralisando e busque ajuda. Busque ajuda com amorosidade, com muita compaixão por si mesmo, não autopiedade, com compaixão por saber que és um ser incompleto, como todos nós somos, e que estamos a caminho de resolver as nossas questões, de ampliar os nossos conhecimentos e de vibrar mais amor no mundo e produzir frutos na nossa existência. Frutos que tenham as nossas medidas, frutos que tenham a nossa característica, a nossa cara, o nosso propósito, aquilo que só nós podemos fazer no mundo. Quero deixar uma mensagem para vocês de uma escritora que eu gosto muito. Ela tem um livro chamado Da Ansiedade à Serenidade, é Rosângela Xavier Rossi. Ela nos diz o seguinte: a serenidade, muito mais que o cochilo da ansiedade, é o encontro com a alma aqui no sentido de psique, no conjunto de todo o ser. Serenidade é o reencontro com o ser essencial, com a sua essência. Serenidade é o encontro com Deus, que é pura energia da totalidade cósmica. Serenidade é a certeza de que pertencemos ao todo, é pura confiança, é a música das esferas, é a simplicidade do saber esperar. Eu desejo que você fique muito bem e que seguimos a nossa caminhada expandindo o nosso ser para tudo aquilo que podemos vir a ser. Um beijo no coração de cada um de vocês. Seguimos.